Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez. Irmãos, como eu já disse, eu posso compartilhar com vocês depois, tá? Tudo isso que está anotado aqui, para que você possa ter e um dia você possa também, poder ensinar alguém. Se Deus te dá o privilégio um dia de ser um ministro do Evangelho, poder pregar, você tem esse material também para isso, ok? Irmãos, eu não sou uma pessoa muito estudiosa, embora alguns achem que eu sou, tá? É a graça do Senhor mesmo para me fazer entender o que eu entendo. Mas este tema eu estudei muito, tá bom? Então, este tema é fruto de muitas horas de estudo, meditação, tá? É raro isso acontecer comigo. O Senhor sempre me fala, me mostra algo, e rapidamente eu entendo e depois só escrevo. Levo 10 minutos para escrever. Esse aqui eu levei, acho que uns 3 meses para escrever. Então, quando você receber isso aqui escrito, saiba que tem muitas horas, tá? Em cima disso aqui. Então, valorize. Se você pedir para mim, é porque você vai ler, porque você vai guardar, tá bom? Eu estou fazendo isso para você honrar o seu pastor, amém? Então, mais uma vez, nenhuma ideia clara sobre a justiça de Deus haverá sem que haja uma correta noção de sua santidade. A lei de Deus reflete a sua santidade. Quando a lei de Deus é infringida, sua santidade obriga a manifestar justamente em ira. Então, nós falamos que justiça é a retribuição que Deus dá, a maneira como se nós e toda a criação, e a gente vê não só a criação, a gente vê também Satanás, ele foi alvo também da correção de Deus. Quando a sua santidade é violada, tá? Então, o zelo da sua santidade, Deus demonstra o zelo da sua santidade, um negócio chamado ira. O que é a ira de Deus? É o zelo pela sua santidade. Então, é praticamente impossível a gente entender claramente o Deus justo sem entender o Deus santo. Deus não pode deixar de ser santo, não pode deixar de ser justo, porque, na verdade, essas atribuições, ela revela a pessoa de Deus, tá? Então, quando a gente rejeita a ideia da justiça de Deus, nós estamos, na verdade, rejeitando o próprio Deus. Tá ok? Glória a Deus, irmãos. Então, hoje nós vamos para Romanos capítulo 1, verso 18. Então, se o Senhor nos der graça, nós vamos tentar avançar em 2 tópicos. Se a gente não conseguir, a gente vai ficar só nesse hoje. E o tópico de hoje, então, é tentar explicar contra quem Deus está irado e por quê. Tá? Mais uma vez, nós vamos concluir todo esse, digamos assim, essa base, esse ensinamento prévio, hoje a gente pode chamar de pano de fundo, para a gente entender a resposta de Deus para Malaquias, ok? Tá, então a gente vai voltar para Malaquias, e quando a gente ler Malaquias você vai entender com clareza o que Deus está falando, e você vai entender com clareza que isso é para você, tá? Aí vai ter peso, Quando a gente ouvir o que a gente ouve, vai ouvir em Malaquias, vai ter peso, amém? Com quem Deus está irado e por quê? Vamos ver, Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Esse texto ficou bem conhecido para nós, porque o irmão Jair demonstrou de maneira bem legal na época e bem engraçada também, o que é suprimir, é abafar, é fazer desaparecer. Então, de onde que surge a ira? É muito claro, dos céus, ok? E da parte de Deus. Então, Deus está irado nos céus contra quem? Contra os homens que fizeram o quê? Fizeram o quê? Suprimiram sua verdade, transformando a verdade de Deus em mentira, transformando a justiça em injustiça. Você não pode esquecer de Romanos 1,
que mostra que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus revelou através de tudo que criou. Muitas pessoas chamam isso então de natureza, e não só através da natureza, mas quando você olha para o teu semelhante, quando você tem um filho, quando você começa a observar o mecanismo que as coisas que Deus criou, né, funcionam, você, por humildade, deve chegar à conclusão que existe um Deus. E quando o homem vai suprimir esta verdade em mentira, ele vai construir um Deus para si, e em vez de dar glória ao Criador, ele vai dar glória à criatura. Deus, ele se ira com essa realidade. Então, por que Deus está irado? Porque o homem transformou as coisas de Deus em mentira. E de propósito, ignoram o fato de que Deus se revelou e continua se revelando em tudo que criou. Nós somos obra das suas mãos. Ok? Muitas das coisas que Deus criou dando uma ordem. E a palavra que sai da sua boca, que é o próprio Cristo, o Verbo, lembra disso? O Senhor disse e aquilo que Ele disse fez exatamente como Ele disse. Mas muito das coisas que foram criadas depois, Deus deu uma ordem para aquilo que Ele já havia criado. Por exemplo, Ele disse: terra produza. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele criou com suas próprias mãos. Gênesis capítulo 1, verso 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Todo homem é indesculpável, porque quando ele olha para si mesmo, ele deveria reconhecer que existe um Deus. Ok? Essa que é a verdade. Então, Deus está irado contra essa injustiça. Deus está irado contra essa mentira. Amém, irmãos? Por quê? Porque isso fere o quê? A sua santidade. Lembre que nós falamos semana passada que a santidade de Deus não é apenas porque também é essa perfeição moral. Então, nós às vezes achamos que o fato de Deus ser santo significa que ele não peca, que não existe mal nele, porque Tiago capítulo 1 diz que Deus não é mau. Isso é verdade. Mas a santidade de Deus também está falando que todas as coisas Ele criou pela palavra do seu poder. Nós também falamos que Ele é juiz de toda a terra. Muitas vezes o cristão acha que Ele é juiz só dos cristãos. Ele é rei sobre todos os reis, governantes. Ele é rei sobre toda a terra, sobre todas as nações. E por ser juiz, e por ser rei, e por ser sustentador, e por ser mantenedor, e por ser o todo-poderoso Deus, isso significa que Ele é santo. E todas as coisas foram criadas pela lei de Deus. Que nós temos lei de Deus apenas como aspectos da sua proibição, ou as chamadas leis cerimoniais dadas a Moisés. Mas quando nós falamos da lei de Deus, Romanos capítulo 7 vai dizer que a lei de Deus é espiritual. Nós é que somos carnais, não existe um problema na lei de Deus. Existe o problema dos homens em não saber corresponder com a lei de Deus. Por exemplo, a lei dada a Eva era uma lei difícil de entender. O que existe de difícil em entender? Não coma dos frutos dessa árvore. O que está difícil entender? Então o problema nunca foi e nunca será a lei de Deus, ok? A lei de Deus é espiritual, nós nos tornamos carnais. Contra quem Deus está irado? Contra todo ser humano. Ou nós podemos aumentar essa lista. Contra tudo e todos que suprimem sua verdade. Todos e tudo. Por que eu estou falando tudo? Porque Romanos capítulo 8 vai dizer que a criação ficou sujeita
pela vaidade, não por ela mesma, mas por meio daquela que a sujeitou, porque Deus sujeitou tudo o que criou nas mãos do homem. E quando o homem pecou e por isso morreu, lembra? Romanos capítulo 5, porque um homem pecou, todos pecaram, né? Lembra disso? Então, a criação, ou as obras das suas mãos, tudo aquilo que Deus havia criado, perfeito, porque lembre que sem ele nada do que foi feito, ou seja, tudo que Deus fez por intermédio de quem? Do Filho. João capítulo 1, Hebreus capítulo 1. Então tudo tinha um molde perfeito, uma maneira perfeita, porque Cristo era pela qual Deus havia criado tudo. Então quando o homem pecou, ele morreu e tudo à sua volta começou a morrer. E a criação, ou podemos chamar de natureza, ou tudo que foi criado, também ficou sujeito à vaidade, por meio daquele que a sujeitou, ou o pecado do homem. E a criação geme, aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Porque a criação não consegue dizer sim, eu aceito a Jesus. Mas ela aguarda que os filhos de Deus, ao qual o Senhor morreu, pagou um alto preço, os redimidos, se levante para redimir também a criação. Você sabia que os redimidos, junto com o Senhor no milênio, estarão restaurando todas as coisas, inclusive a criação? Você pode, mais uma vez, ler Isaías capítulo 11, onde mostra a criança podendo brincar com a víbora. Uma criança poderá ser pastora não apenas de ovelhas, mas de leões e leoas. Tenta imaginar. Tem um filminho que a gente assiste com as crianças, que é uma menina que... não lembro o nome do filme. Que cuida dos leões, que o leão ama ela. É lindo o filme, muito bonito. Mas não será só aquela menina, será? Porque diz que aquele filme é real, né? Será todos nós podemos fazer isso. Porque haverá uma restauração. Mas esse é assunto para o ano que vem, né? Quando a gente estiver estudando sobre escatologia, a volta do Senhor. Jeremias 17, verso 9. Contra quem Deus está irado e por quê? Romanos 1 mostrou que Deus está irado contra todos os homens ou contra tudo que foi. Tudo bem? Quer que pause um pouquinho? Não. Contra tudo e todos que estão suprimindo, fazendo desaparecer a verdade de Deus através das injustiças. Ok? Jeremias 17, verso 9, nós vamos estar lendo até o verso 10. Acompanhe comigo. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração. Meu Deus, olha esse texto. Já leu esse texto? Olha esse texto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Olha aqui, neste texto, Deus, embora a palavra que era para o povo de Israel, de maneira mais específica para o povo de Judá, olha, ele usa uma expressão, coração humano, não coração do seu povo. Aqui ele está tentando fazer uma alusão de que Deus, ele percebe que o coração do ser humano, tá? Então aqui não é o coração do povo de Judá, nem do povo de Israel. Então, na visão de Deus, o coração do homem é incapaz de ser curado. Meu Deus. Tá? Terrível, né? E olha que diz o verso 10. Aí, antes um pouquinho, na minha versão, diz o seguinte: quem é capaz de compreender? Irmãos, a gente não é capaz. Verso 10 diz: eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. Talvez seja daqui também que o salmista falou, em Salmo 109, E o som também conhece, tem umas canções lindas que falam sobre isso, não é verdade? A imagem que sempre vem à mente é a imagem do médico que tira a chapa do peito. Lembra da chapa? Tira o raio-x, ele faz o raio-x.
E você e eu somos incapazes de conseguir identificar alguma coisa ali. É verdade ou não é? Nós somos incapazes de compreender aquele raio-x. Mas o médico que estudou e é especialista consegue identificar ali, né? Algumas coisinhas que você não... Ele explica, né? Tá aqui, tá mais ou menos aqui, você não tá vendo nada. Mas se ele tá falando, isso acontece comigo? Então, a Bíblia diz que quando se olha para o coração do humano, Deus o vê um coração, exatamente como às vezes o médico dá aquela notícia péssima para algumas pessoas, que é, não podemos fazer mais nada. Já viram isso? Né? Eu tive o desprazer de ouvir isso, né? O médico falando da minha avó, e o senhor já curou ela já faz aí 18 anos, mas muitas pessoas recebem, né, esse prognóstico, né, do médico, né? Essa pessoa está incurável. Ela não tem mais nada que a gente possa fazer. Deus, quando olha para o meu coração, irmão, e para o seu coração, Ele diz a mesma coisa. Você não tem jeito. Vai morrer. Amém? Não tem o que a gente faça, né? Não tem mais remédio. Bom, é exatamente assim. E quando Deus sonda o nosso coração, olha o que Ele diz. Sonda profundamente o coração, examina a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Irmãos, então naquele texto que diz o seguinte, não existe nada encoberto aos olhos do nosso Senhor, é verdade. E não é dos ímpios, dos assassinos, é de todo ser humano. Deus é capaz, isso só Deus, okay? Capaz de olhar para cada ser humano, até o bebezinho que nasceu, até aquele bebezinho que não nasceu, tá? Só para você saber. Salmo 109 deixa muito claro isso, né? Quando o salmista dizendo, Senhor, quando eu era uma criatura sem forma, informe, não é assim? Ou o próprio Paulo, em Gálatas, se não me engano, que ele diz, né? Em Gálatas, capítulo 1, se não me engano, que ele diz, né? No ventre da minha mãe fui escolhido, não é assim? Então, não existe nada. Vamos lá, então, por que Deus está irado com quem? Porque o coração de todo ser humano está morto, está falível, está falido, tá? Por isso que quando Jesus diz o seguinte, mas o Senhor está nos julgando negativo. Embora ele recebeu todo o poder para julgar, e esse é um tópico que a gente vai estudar, maravilhoso tópico. Calma lá, vamos chegar lá nele até o final, a gente chega. Ele diz o seguinte, a palavra já está condenado. Quando eu tenho o privilégio de pregar o evangelho para os meninos que estão presos lá, eles entendem muito bem isso. Porque lá no que eu trabalho tem um local que chama de triagem, uma recepção, onde aqueles jovens, eles chegam e ficam ali alguns dias até que o juiz o ouça ou represente ou não, né? Ele, através da promotoria, e aceite ou não ele ali. E quando o juiz faz isso, ele recebe um termo dizendo que ele vai ficar 45 dias com uma internação provisória. É como você já ouviu falar, previsão preventiva. E eles ficam, então eles saem deste lugar que eles chegaram para um outro lugar que é onde praticamente o mesmo local, só que um lugarzinho um pouquinho à frente, o que nós chamamos de internação provisória. Ele fica ali no máximo 45 dias aguardando a sentença. Mas você concorda comigo, do dia que ele chegou, depois de 45 dias que ele vai passar comigo, até o dia que o juiz vai dar a sentença para ele cumprir a sua sentença no educandário, ele está preso? Mas existe diferença. Ele está aparentemente, né, sem sentença, mas ele já está condenado. Consegue entender? Então, quando eu prego isso para eles, eles entendem com clareza porque eles estão vivendo. A gente não consegue entender muito bem porque às vezes a gente não consegue ver como o nosso coração está doente e incurável. Quando o Senhor, em João capítulo 8, pode falar isso com os fariseus, o Senhor diz o seguinte, vocês, na verdade, estão mortos por
causa dos nossos pecados, eles falaram, nós nunca fomos escravos de ninguém. O Senhor Jesus disse, vocês, todos aqueles que pecam são escravos do pecado. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer? Vocês são escravos do pecado. Todos. Porque todos pecaram. Então, mostrando então contra quem Deus está irado, contra quem Deus vai vir dos céus com ira e dar-lhe segundo a retribuição dos seus atos. A quem? Todos. Porque todos estão com o seu coração sem cura. Ficou claro isso ou não? Dos céus, Romanos 1, Deus vai vir e vem já hoje com ira. Por causa do que mesmo? Porque ele zela pela sua própria santidade. Então, como que é o nome disso? Justiça. Ele aplica a justiça contra toda a injustiça dos homens que estão com seus corações completamente doentes e sem nenhum tipo de cura. Glória a Deus. Esdras capítulo 9, verso 13. Esdras capítulo 9, verso 13. E essa é uma palavra muito forte. Antes que eu esqueça, irmãos, aqui nós vamos retomar como nós concluímos semana passada. Eu pedi para vocês, se vocês querem entender esse tema, se você tem um desejo de conhecer o Senhor, o Deus justo, eu falei, leia, estude Jeremias, lembra disso? Deus vai utilizar a nação de Israel, na verdade são os filhos de Abraão, lembra disso? Deus escolhe essa nação, porque através dessa nação Deus vai trazer salvação para todos esses corações. Tá? Essa é a vontade de Deus. Ele vai usar essa nação para trazer salvação para todas. Lembra? Abraão, de ti, em ti, vai sair a bênção para todas as famílias da terra. Nós sabemos disso porque em Gálatas capítulo 3, Jesus é o cumpridor e o cumprimento, né, de toda a promessa feita a Abraão. O Senhor disse, não se referindo aos descendentes como a muitos, mas somente a um, Jesus Cristo. Ok? Então, Deus usa a nação de Israel para demonstrar o seu amor. Só que a gente não percebe que Deus também vai usar a nação de Israel para demonstrar como Ele corrige. Ele também vai usar Israel para demonstrar como Deus aplica a sua justiça. E também vai usar Israel para demonstrar como que em meio à sua justiça Ele aplica a sua misericórdia. Para demonstrar também que assim como Israel, Ele demonstra o seu amor soberano. Então Israel é a escolha de Deus para revelar-se à humanidade. Ok? Isso também na referência ao seu filho, porque quem é o Salvador de Israel? Jesus, o filho de Abraão. Tá? Então, só relembrando, né? Isto. Por que é importante entender isso? Porque agora em Esdras 9, a gente vai perceber com muita clareza como Deus demonstra, como Deus aplica a sua justiça em ira. Lembra que ira é o zelo da sua santidade, nunca esqueça isso. Porque isso, irmãos, eu vou falar para você aqui rapidinho, mas a gente não vai ensinar, mas só para você entender um pouquinho. Que lembre que o amor de Deus, ele é fundamentado na soberania de Deus. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, a ira de Deus, ela não é fundamentada, ok? Na soberania de Deus, por exemplo. Por que não? Por exemplo, qual é o contrário de amor para nós? Geralmente a gente fala que é ódio. Então, a ira do homem é resultado do quê? De aborrecimento, de ódio, né? Então, isso está relacionado com as emoções. Então, a gente se ira quando a gente é de alguma maneira afetado às nossas emoções, não é assim? Tá. Deus não. Deus, ele não se ira porque ele foi
aborrecido porque ele ficou triste com você. Porque se fosse assim, a gente já tinha sido o quê? Como diz a Bíblia? Consumido. A ira de Deus está relacionada ao quê? A pessoa dele, a sua justiça. Deus pode deixar de amar alguém, porque o amor está relacionado com a sua soberania. Ele ama quem quer. Lembra disso? Assim como a sua misericórdia. Mas a sua justiça está relacionada com quem ele é, com a sua santidade. Então ele não pode deixar de aplicar a sua justiça. Por isso que ele está irado contra todo ser humano. Não é contra você, nem contra eu, nem contra o bandido, nem contra o mocinho, contra todos. Por quê? Porque o coração do ser humano está como? Doente, à beira da morte. E quando ele olha para nós, ele vê a gente morto. Romanos capítulo 5. Bem? Então, por que isso vai ser importante, irmãos? Porque muitas vezes vai dar a entender que Deus ele é imparcial. Desculpa, que ele é parcial, né? Que ele trata você do jeito do outro. Não é assim? Comigo é assim, com o outro é assado. Não, tá? Nós vamos perceber nesse texto que não. Ok? A diferença é que sobre aqueles ao qual existe o alvo do seu amor soberano, então Deus aplica a sua misericórdia para que a gente não seja consumido. E Ele está fazendo isso exatamente agora. Por que o Senhor não destrói todas as coisas? Porque Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele vai arrumar uma maneira de nos justificar para que a gente não seja condenado na eternidade. Tá? Então só um dia a gente vai estudar muito sobre isso, tá, irmãos? Mas só para você não ficar confuso. Esdras 9:13, conseguiram abrir? Vamos ler o verso 13 e o verso 14. Glória a Deus. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa dos nossos erros, obra má e da nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos. Então, essa é uma consciência de quem foi alvo do quê? Do amor e da misericórdia de Deus. Exatamente o Salmo 103. Né? É verdade? Então, todo aquele que está com o coração voltado para o conhecimento correto de Deus, tem essa consciência. Qual é a consciência? Né? Seja, o Senhor, depois de tudo que o Senhor me fez, como que eu tenho coragem de pecar de novo? No mesmo assunto que o Senhor me perdoou ontem. Não é assim? Quando já se sentiram completamente constrangidos de não mais orar, porque se sentiram indignos. Afinal de contas, já pedi perdão 10 vezes só essa semana e estou fazendo de volta. Sabe que Deus me ouve ainda? Então, muitas vezes, os irmãos em discipulado vêm conversar comigo sobre esse assunto. E, na verdade, toda a preocupação sua com isso demonstra realmente que você está entendendo. Tá? Porque se você não se preocupar, né, em ferir a santidade de Deus, você já está como aquele povo de Malaquias. Pô, mas Deus é injusto. Cadê o Deus justo? Né? Porque não está conseguindo identificar a manifestação, a revelação do amor e da justiça de Deus na sua vida. Porque se na verdade, se a gente vai chegar nesse contexto aqui, ó, se a gente analisar nosso coração à luz da santidade de Deus, é para a gente existir ainda. Deus é santo, santo, santo. Moisés, tira a sandália dos teus pés, que você não está mais na tua casa, não. É basicamente isso, irmãos. Né? Às vezes a minha excelentíssima fala para as filhas, né? Você não fala assim com a sua mãe, você fala com os teus amigos, não é assim? Se a gente já não suporta desrespeito, irmãos, de Deus. E a nossa ira não é necessariamente com a nossa santidade. Nossa ira, muitas das vezes, está relacionada com a nossa carnalidade mesmo. Embora nós, pais cristãos, está ligado, né, a ensinar o coração dos filhos, né? Mas a gente está ligando com nossas vaidades, assim.
Se você desrespeita um policial, ele não está preocupado de respeitar a autoridade dele, mas ele ficou irado, não é assim? Por causa do seu coração carnal. Amém? Deus não. Deus, ele zela pela sua santidade, porque ele não pode deixar de ser santo. Tá? Tipo, hoje eu vou ficar um pouco menos santo. Não pode, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, olha esse texto, irmão. Esse texto é texto para meditar profundamente, tá? Como tantos outros que eu já tenho dado para vocês. Depois de tudo que nos aconteceu por causa dos nossos erros, obra má e da nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos. Considerando a abominação dos nossos pecados, ainda nos permitiste esse remanescente. Como então poderíamos desobedecer outra vez a sua palavra e os teus mandamentos e celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Irmãos, para quem ele está falando isso? Para praticamente a mesma geração de Malaquias. Entenda, é possível que algumas pessoas que estão questionando as justiça de Deus em Malaquias capítulo 2, verso 17, sejam as mesmas pessoas que estão aqui com Esdras. Tá? Existe uma chance clara disso está acontecendo. O que eles perderam? O conhecimento de Deus. Que o conhecimento de Deus faz você enxergar o seu coração à luz das Escrituras, luz para meus caminhos e a sua palavra. Não é assim? Quem é capaz de sondar os corações, como nós falamos aqui no outro texto? Ele, profundamente, ou seja, ele consegue enxergar coisas no meu seu coração que você não enxerga. Tá bom? Glória a Deus. Ou seja, o conhecimento correto da justiça de Deus produz no coração do cristão humildade e adoração e honra. Lembra do Salmo 50, verso 23? Nunca mais que esse salmo, peço que você não esqueça. Aqueles que oferecem sua sincera gratidão me honram. Lembra que eu ensinei para vocês? Se não me engano, nós estávamos estudando o Salmo 106, eu não lembro agora, que dizia que a ingratidão é a semente da idolatria. Lembra? Exatamente isso, mas a gente não consegue ser grato, vai produzir em nosso coração tantos males, a ponto de chegar neste lugar. Deus é injusto. Ou, cadê Deus? Se Deus é justo, cadê Ele? A gente chega à conclusão que Deus é injusto. Tá? E na verdade, a conclusão mais correta que nós devemos chegar deve ser o quê? Nós somos castigados muito menos do que a gente merece. Já ouviu aquela... Não sei se você já fez isso. Se você já fez, deve se arrepender. Como eu, já pude me arrepender. Mas por que eu? Pergunta, por que não você? Por que você é melhor dos outros? Então, eu sempre conto essa experiência, porque tem experiências que Deus marca a nossa vida de propósito e para sempre, né? E teve uma dessas, que eu já contei para vocês, vou contar de volta. Estava aqui naquela igreja batista que tem aqui, eu nunca lembro o nome dela, aqui no Mercúrio. E tinha um missionário que estava num desses países bem difíceis. Na época não era por causa da perseguição, eu acredito que era por causa da pobreza, então provavelmente deve ser África. Naquela época todo missionário queria ir para a África. Ninguém ia para... só ia para a África. Glória a Deus por isso. Mas naquela época era assim. E aí então ele estava naquela vestimenta, né, bem característica dos africanos e tal. E teve um momento que ele disse assim, o que você fez para Deus para não ter nascido naquele povo pobre? O que você fez para merecer estar num país rico, com liberdade, com água abundante, agora nem tão abundante, né? O que você fez para merecer? Você poderia ter nascido numa família budista, lá no Tibete, e você nasceria, morreria sem nunca ouvir falar do Cristo. Mas budista ainda tá bom, né? Porque naturalista, né? E é uma vida boa. Mas se você tivesse nascido de uma família islâmica e cujos pais morreram, você era bebezinho na guerra da Síria, por exemplo, ou do Líbano.
Ou lá como em Beirute agora, né? Todos os seus pais morreram, você ficou órfão lá em Beirute agora. Por que você não nasceu lá? Por que você é melhor que o outro? Qual foi a explicação que Jó deu para isso? Deus deu, Deus tirou. Tudo é de Deus. Então, essa consciência do conhecimento correto de Deus passa por entendimento dessas coisas, irmãos, também. Então, a justiça de Deus está relacionada com a pessoa que Ele é. Então, quando a gente começa a questionar a sua justiça, nós somos questionar a pessoa de Deus. Nós estamos dizendo que se, como naquele filme, sempre vi com bons olhos, ultimamente tem ficado meio de cara com esses filmes que falam sobre Deus fazendo paródia, né? Eu gostava muito daquele filme do Todo-Poderoso, do Jim Carrey, né? E ele quer ser Deus, não é assim? E Deus fala para ele no filme, né? Então você vai ficar no meu lugar. Lembra a tortura que ele passa? Isso diminui muito Deus, não é verdade? Então esses dias eu não estou achando tão mais graça assim, né? Quando a gente conhece um pouquinho mais sobre o X de Deus, algumas coisas não tem muita graça, não. Ok? Porque na verdade a gente sempre se questiona com relação a isso aí, né? Senhor, mas por que eu? O que eu fiz? Então, se a justiça de Deus aplicada sobre nós, um aspecto negativo, é porque a gente fez algo de errado, a pergunta, o que você fez de certo então para merecer a salvação? Você percebe que isso é contra o conhecimento de Deus? A gente não percebe isso. Porque isso faz parte desse suprimir a verdade de Deus pela injustiça que o mundo está fazendo através de vários meios, mecanismos. E, irmãos, provavelmente a marca da besta não esteja ligada a nada a não ser, ok? Uma ideia errada de Deus na mente das pessoas. Tá? Porque se dá alguma coisa certa, porque eu estou orando. Mas se dá uma coisa errada, porque eu deixei de orar. Jó falou, não. Pode ser qualquer coisa, menos isso. Deus falou o quê? Jó falou certo sobre mim. Falou verdade sobre mim. Mas vocês foram enviados para falar bem de mim. Vocês falaram mal de mim. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde isso tem nos chamado para conhecer a verdade de Deus. Viver a verdade de Deus. Então pregar a verdade de Deus. E interceder por aqueles que estão falando a mentira sobre Deus. Foi o que Jó fez. Amém? Tem muitos nossos irmãos que estão falando mentira sobre Deus, mas eles estão enganados. Eles não estão pecando necessariamente. O Senhor não leva a tempo da ignorância. Glória a Deus por isso, né? Porque se fosse assim, como que você estava alguns anos atrás, todo religioso? Né? E o que você fez para estar aqui? Merecer ouvir o verdadeiro evangelho? Continuar pecando. Continuar falhando. Continuou desonrando a Deus. Então, qual é o entendimento que eu e você tem quando nós temos conhecimento do nosso coração que está pronto de parar por conta da nossa enfermidade incurável? Humildade. Adoração a Deus. E quando a gente lê Romanos 11, se você lembra, o que o Senhor fala para nós? Eu enfatizei tanto esse ponto quando nós falamos sobre o reino. Talvez você não tenha esquecido. Um pouco antes daquela canção maravilhosa, né? É porque dele, por meio dele, né? Um pouco antes dessa canção. Ó a profundidade das riquezas, sabedoria e conhecimento de Deus. Porque depois de entender isso aí, só resta adoração. Não é assim? Um pouco antes ele diz o seguinte. Cuidado. Porque se eu por um pouco tempo removi a oliveira verdadeira, quanto mais vós. Meu Deus, é muito forte. Porque os cristãos, eles têm se orgulhado de tantas coisas. Uma das coisas que ele tem se orgulhado tem sido da sua aparência de piedade. Nunca se esqueça desse texto que nós falamos muito ano passado. Não sejais como Eva, se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Não deixes que sua mente seja corrompida, assim como foi Eva, e se apartar do verdadeiro ou da simplicidade do Evangelho de Cristo.
Ok? Então, demonstrando para mim, demonstrando para você que Deus vai usar então a experiência de Israel para ensinar a maneira como ele lida com a questão da desobediência, com a questão, né, da desonra a ele, com a questão do pecado. Então Israel é uma maneira de Deus demonstrar como ele fez, como ele faz e como ele fará. Okay? Então, exatamente como nós estamos vendo aqui, é o que Deus está fazendo hoje. A gente vai ver algumas coisas nesse sentido. E Deus está preparando todo o ambiente, toda a terra para isso se cumpra. Primeiro momento ele usou Israel para a vinda de Jesus e para ensinar essa realidade. Agora ele usa a igreja e através da igreja prepara o mundo para essa realidade. E quando a igreja completar o seu propósito, Deus completa o propósito que ele começou com Israel para demonstrar que ele é justo. Uma das maneiras de perceber que Deus é justo é que ele está cumprindo o que ele prometeu a Israel. Duro isso ouvir, né? Mas eu já vinha falando isso muito tempo atrás. Né? Ele está cumprindo, endureceu o coração de Israel. Amém? Ele diz, se eu fiz isso com a minha oliveira verdadeira, com o povo que eu amo, quanto mais a vós. Tá? Então, irmãos, cuidado com as vanglórias, com os orgulhos que eu e você temos por aparências de piedade, porque isso pode estar demonstrando, já entrando no meio do seu coração, a verdade suprimida, as injustiças que vai poder provocar no seu coração em dias terríveis que está para chegar. Deus não é justo, porque se ele fosse justo, né? Verso 15. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas em sua misericórdia nos deixaste escapar com vida, como se pode ver. Hoje nós te confessamos que somos culpados, não temos nenhum direito de ficar na tua presença. Quem já entendeu isso? Tá? Isso está perto do conhecimento do verdadeiro Deus. Lembra de um texto? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã? Porque você acorda cada manhã mais doente do que o outro dia. Em termos do coração cheio de pecado, né? Em termos de um coração que não ama a Deus como ele merece, tudo aquilo que você já aprendeu. Ok? Então, qual que tem que ser a confissão no coração do cristão? Obrigado, porque o Senhor me perdoou. Porque sua misericórdia se renova cada manhã. Você consegue entender então porque o Salmo 50, verso 16 diz, é tão importante para você decorar? A sincera gratidão te honra. Irmãos, aqueles que têm um coração sincero de gratidão, de humildade diante do conhecimento do verdadeiro Deus, começa o dia dizendo obrigado. Tá? Amém? Glória a Deus. Como o tempo, né, já está bem avançado, nós não vamos entrar no próximo tópico, mas, como eu gosto de fazer, preparar o teu coração para o próximo. Ok? Então, vamos ler alguns textos aqui que mostram um pouquinho como Deus vem demonstrando os seus juízos. Então, irmãos, o que são os juízos de Deus, né? Mais uma vez, né? É a aplicação da sua justiça. O que é a aplicação da sua justiça? É a retribuição de tudo e de todos que estão suprimindo a sua verdade em justiça, transformando a verdade de Deus em mentira, ou seja, sobre todos os homens. Tá? Por quê? Porque todos os homens pecaram, porque todos eles se afastaram de Deus, porque estão mortos para Deus, porque tem um coração doente, que não tem cura. Ficou claro isso? E isso é para todos. Mas ele escolheu um povo, uma nação chamada Israel, e através dessa nação ele está ensinando para nós como ele fez, como ele faz e como ele fará. Ele não deixou a gente no escuro. Amém? Lembre que o testemunho de Jesus é o Espírito, é a essência da profecia. Amém? Está aqui? Glória a Deus.
Isaías capítulo 26, verso 9. Contra quem Deus está irado? Contra todos. Ok? Isaías capítulo 26, verso 9. Então, só até aqui você já conseguiu entender um pouquinho o porquê que Deus estava irritado com a afirmação, com a negação no coração daquele povo em Malaquias 2,17, não é verdade? Agora dá para entender um pouquinho melhor, não dá? Vocês devem ter um coração submisso, quebrantado, vocês devem estar me adorando. Primeiro, porque vocês não são Esaú, eu amei vocês. Lembra disso? Segundo, alguns dias atrás, o que Esdras falou? Eu usei Esdras, Neemias, para vocês entenderem isso. Quando vocês têm a petulância e falar para mim, cadê o Deus da justiça? Consegue entender a afronta que é isso para Deus? De um povo que era alvo da sua misericórdia, do seu amor. Consegue entender, irmãos? Aí a petulância. E se Deus não é paciente, o que ele teria feito? Você lembra como que foi com Moisés? Moisés, já viu aquela cena? Me segura, senão eu pego ele. Basicamente isso, irmãos. O que Moisés falou? Senhor, longe de ti, não faça isso. O que os outros vão dizer do Senhor? Tirou dali para matar aqui. Na verdade, Deus estava provando o coração de Moisés, não é verdade? Aí Moisés, né, o homem segundo o corpo, né? O homem segundo o coração de Deus é Davi, mas um amigo de Deus. Aquele que fala face a face com Deus, queria ver Deus. Deus falou o que para ele? Seria tão bom, eu queria muito, mas não dá. Porque eu não posso deixar de ser santo só para você me ver. Consegue entender agora, irmãos? Eu não posso deixar de ser justo. Porque é o seguinte, se eu deixar você me ver, não te matar, eu estou sendo injusto comigo mesmo. E aonde estará a minha justiça? E como a justiça de Deus está ligada com a sua santidade, ele falou o quê? Não posso. Porque se você me ver, você morre. E o problema não está com você, tá, Moisés? Porque você me ama, eu sei disso. O problema está comigo. O problema está comigo, sim, porque eu sou santo. A nossa relação não pode se dar num nível tão profundo, porque eu sou. Eu não posso deixar de ser. E sabe qual é o segundo problema, Moisés? Que você me ama, mas você está morto e não sabe ainda. Romanos capítulo 5. A morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Tá? Então, esses conceitos têm que ficar claros no meu e no seu coração. Você acha que Deus não queria estar aqui agora, sentado nessa cadeira? Gostaria, muito, muito, muito. Mas Ele pode. Irmãos, nas histórias dos avivamentos, a gente percebe quando o Senhor resolve visitar uma congregação, tem muita gente que morre, literalmente. Se vocês já têm o privilégio de ler as histórias dos avivamentos, o de País de Gales é um deles. Eu lembro de algumas cenas na minha mente quando eu li o livro a primeira vez. Uma vez o Senhor tinha dito para Eva Hobbs que não era para pregar, não era nem para cantar. Aí não era dele. Não sei, não lembro agora com clareza, mas um desavisado chegou no púlpito, pregou o microfone. Quando ele colocou a mão no microfone na primeira palavra, ele caiu morto e o púlpito quebrou no meio. E era o Espírito Santo agindo em meio à igreja. Tá? Era uma ação do Espírito Santo. Eu não estou falando daquele que governa todas as nações. Vier, o que sobra? Se ele vier hoje, o que sobra? Você entende agora por que os santos vão encontrar com ele nos ares? Porque se encontrar na terra, o que vai sobrar? Consegue entender agora? Porque o nosso corpo não aguentaria o encontro com o Senhor. Embora Ele queira que haja esse encontro. Por isso que Ele transformará esse corpo de morte com o corpo glorificado, para que a gente que ama Ele, já teve um coração regenerado, possa viver com Ele de eternidade a eternidade. Isaías 26, verso 9.
A minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca. Pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, o que acontece? Os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Amém? Então, se você nunca soube, está aprendendo. Um dos porquês de Deus, de tempos em tempos, aplicar a sua justiça no mundo, através de várias coisas que você poderia identificar, né? Como o Nabucodonosor, no caso, né? Exercendo influência maligna sobre todas as nações, inclusive sobre Israel, e Deus permitiu isso. Como já dizia um pregador, Satanás é um cachorrinho na mão de Deus, e Deus solta a corda. Às vezes ele solta a corda um pouco mais, né? Já viram aquela coleirinha que se aperta assim e ela vem? Chega de perto, né? Claro que é só uma ilustração. Para a gente perceber que Deus, às vezes, decide liberar justiça, juízo sobre a terra. Qual o objetivo? Então, ficou claro qual o objetivo? Para que os homens aprendam o que é justiça. Tá? Mas a pergunta, os homens estão aprendendo? Os homens estão aprendendo? Quando a gente percebe, por exemplo, nos cálices da ira de Deus, em livro de Apocalipse, ao soar da última trombeta, da sétima trombeta, a palavra do Senhor declara que o mundo está caindo, o mundo está acabando, e os homens não estão se arrependendo. E vão dizer, isto não é justo. Tá? Então, mais uma vez, quando se aproxima a vinda do Senhor, a mentalidade dos homens serão corrompidas pela essa ideia do anticristo de diminuir, né, os aspectos da verdade de Deus. E esse é um deles. Deus é justo. E para Deus ensinar a humanidade sobre justiça, Ele aplica os seus juízos. Lembra que são juízos? É a retribuição que Deus dá a todos que suprimem a sua justiça ou suprimem a sua verdade pela mentira. Quantas mentiras os homens estão tentando colocar como verdade nesses dias? É tanto que está difícil encontrar, né, o que é verdade. Porque só tem mentira. Não é verdade? Não é verdade que só tem mentira? Mas é tão terrível que às vezes eu tenho vontade de compartilhar algumas coisas que me vêm no Facebook, mas como você já sabe, hoje divulgar fake news é crime. Sabia disso, né? Sabia? Eu fico com medo. Por exemplo, de vez em quando aparece no Facebook lá, não, ajuda a divulgar, essa criança ficou desaparecida e tal, não sei o que, dá vontade de divulgar, não dá? Mas é verdade? Muitas vezes você divulga, entra um vírus ali, né? Na tua conta e, né, você usa aquele computador para fazer os negócios financeiros, pronto, já era, né? Então, tá tão difícil. Quer ver um exemplo disso? O Robson deve ter acompanhado no grupo das igrejas aliançadas, esses dias aconteceu. O irmão, um pastor, um líder, muito, né, nada contra, pelo contrário, homem de Deus. Então, assim, não fez de propósito, mas ele postou uma coisa lá. Imediatamente o outro irmão corrigiu. Irmão, isso aí é uma notícia, não sei quanto. Desculpe. Você percebe que existe tanta mentira, mas tanta mentira, tá difícil encontrar a verdade em qualquer assunto. Tá? Muitas vezes as pessoas dizem, não, por que você não vai votar nessa pessoa? Agora tá chegando a política, né? Por que você não vai votar nessa pessoa? Porque isso, porque isso. Não, da onde você sabe disso? Não, todo mundo tá falando. Você percebe que a gente não consegue saber. Vai ser essa do Bolsonaro já foi muito difícil, né? As próximas, aguarde, irmãos. Você tem que voltar por divina revelação. Porque você vai tentar encontrar a verdade, você não encontra. Só existe mentira. E é tão manipulada essa verdade, essa mentira, que inclusive a Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos. Tá? Então é terrível isso, está aumentando e vai aumentar mais ainda. Amém? Então, Deus aplica os seus juízos para nos ensinar a sua justiça. Vamos ler outro. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 1. Tá? Já estamos concluindo. Só preparando o teu coração para a próxima mensagem, semana que vem, se o Senhor quiser.
Lamentações de Jeremias é um outro texto maravilhoso para se meditar, estudar. Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. Então eu mencionei esse texto, né? Mas lembra agora. Quem é esse? Jeremias. Tá? 3 verso 1, tá? Olha o termo que ele usa. Eu experimentei o quê? Eu testemunhei, experimentei a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. Então, vamos lá. O juízo de Deus hoje tem o objetivo de promover justiça. Sim, tá? Mas qual é o objetivo final? Correção, tá, irmãos? Tá? Porque Deus, depois que eu aprendi um texto, que eu na verdade ia colocar aqui, esqueci, mas não decorei ele ainda. Mas se você souber dele, me fala, ou semana que vem você procura e traz para mim, se eu esquecer. Depois que eu ouvi esse texto, eu fiquei tão animado com Deus. Porque, lembra, eu falei assim, que um dos motivos de eu demorar tanto para ensinar sobre esse assunto é que eu mesmo estava me convencendo dele, lembra disso? Eu falei, se isso ensinar no teu coração, talvez você também. Mesmo a ideia do amor, né, que mexe com a gente, né? Mas diz o seguinte, o texto. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Meu Deus. Já ouviu esse texto, não? Já leu esse texto na Bíblia? Deus não tem... Mas eu tenho. Você tem? Eu tenho. Bom, vamos confessar os nossos pecados. Porque quando morre o estuprador, você... É só assistir o filme Justiceiro, você vai ver como é verdade. Assista. É forte o filme, tá? Então tem cenas, né, que você tem que passar pra frente. Né? Mas assim, é forte o filme, mas quando morre um ímpio, você... Eu não faço assim mais pro jogo de futebol, né? Eu não curto mais jogo de futebol, mas às vezes, a final da NBA, mas quando morre um perturbado dos infernos, você vibra. Deus não. O conhecimento correto de Deus, qualquer precisa. 33:11. Lê em casa depois, tá? E fica maravilhado com o teu Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por que isso era importante, irmãos? Porque os ímpios vão matar os cristãos, vão achar que estão fazendo culto a Deus, tá? E a gente vai vir no nosso coração esse... O Senhor pese a mão sobre ele, né? Não é assim que a gente fala? Eu lembro quando roubaram a bicicleta lá em Toledo, já contei a história para vocês, né? Com 2 cadeados, irmão. Eu levei a bicicleta, eu comprei a bicicleta novinha lá. Não paguei a primeira ainda. Coloquei 2 cadeados para dar, né? Firmeza e segurança. Entrei para fazer a conta para receber o primeiro salário, irmão. Cheguei lá, tinha 2 bicicletas, para você ter uma ideia. Eu fiquei tão feliz com Deus, você não tem ideia. Falei, joinha pro senhor. Bom, mas naquele dia vi uma alegria no meu coração e eu fui andando, né? Porque lá é tudo meio longinho, assim, porque não tem ônibus como aqui, né? Tão fácil, assim. Então, ou talvez de bicicleta ou de carro, né? Ou de moto. E eu fui andando, irmãos, do banco até a casa da minha tia, que eu morava na época, e eu fui cantando mesmo, mas cantando de raiva. Sabe assim, quando você tá cantando, mas por dentro você tá mordido? Mas eu abençoei o ladrão, mano, aquele de verdade, tá, sem mentira mesmo, eu abençoei ele, Senhor, abençoe esse vagalume, eu comecei, né, e que o Senhor, né, que ele use para a glória de Deus, né, fui, né, aí tive que voltar para Curitiba e levar uma bicicleta que eu tinha aqui, tá, e quando eu cheguei aqui, roubaram também, aqui na frente, inclusive, aqui, ó, sabe quando tinha a igreja batista aqui? Foi bem aqui mesmo, tava dando aula de teclado com uma irmãzinha. Eu deixei ela assim, mas eu conseguia ver a bicicleta. Baixei para fazer uma nota, quando levantei, cadê a bicicleta? Foi bem assim mesmo. Aí, cantei uns hinos também de louvor a Deus também depois. Né? Uma vez, né, amor, roubaram a gente embaixo do viaduto, né? A Nene tava com a gente aquele dia lá, quando a gente chegou na igreja, né? Ela tava, né? E o ladrão pegou minha carteira, que ele incircunciso. E ele tirou meu dízimo, irmãos. Ele tirou o dízimo, guardou e deixou o resto do dinheiro. Abençoado, acredita? O cara tava tão noiado, né? Apontou uma arma pra gente assim. No outro mês tive que dar vindízimo, né? Porque tive que dar 20%.
Naquela época eu era bastante religioso com essas questões, né? Graças a Deus, isso, né? Eu já falei para vocês que a religião, né, da prática da lei preservava o nosso coração. Lembra que eu ensinei sobre isso? Né? Mas vamos lá, glória a Deus. Então ficou claro isso, que o juízo de Deus é uma maneira de ensinar a justiça, tá? De tempos em tempos Deus libera juízo sobre a terra para ensinar a justiça. Se o mundo não está entendendo, a pergunta, a igreja está entendendo? Esses dias eu compartilhei com a igreja um texto, acho que Jeremias mesmo, que dizia assim, que todo o propósito da justiça de Deus entrará no seu fim, até que os homens entendam. Forte, né? Ou seja, se o que o Brasil está experimentando é algum tipo de juízo de Deus, o que eu particularmente creio que seja, e lembre que, porque muita gente achava assim, Deus está praticando seu juízo porque está de mal com a gente. Agora vocês já aprenderam que não. Se Deus tivesse prazer na morte limpa, ele matava todo mundo. E ficava dando risada com Jesus lá no céu. Não é essa a ideia. Pelo contrário. Ok? Então, o objetivo, se o Brasil e as nações estão experimentando o juízo de Deus, é porque ele tem um propósito. Ele quer que os homens entendam o seu propósito. E ele vai cumprir até o final. Não é porque você... Não, ele vai cumprir até o final. E lembre disso. Qual é o objetivo? Correção, tá, irmãos? Correção. Tá? Correção. Isso ficou muito claro na experiência do povo de Judá e Jeremias com Nabucodonosor. Né? Deus queria corrigir o que do coração do Judá? Quem lembra? Uma palavra. Idolatria. Lembra disso? O Senhor queria remover a idolatria. E de fato, isso deu certo. Né? O povo nunca mais foi idólatra como era antigamente. Eles foram pecadores, mas idólatras como eles adoravam os pagãos, não. Isso é tão sério, nós vamos estudar isso na história da igreja, de que vocês sabiam que o Islã, durante muitos anos, nunca teve problema com os judeus? Porque os judeus, eles são adoradores de um único Deus. Entendeu? E o Islã, ele quer matar os infiéis, tem mais deuses. O cristão virou alvo da ira do Islã, porque o cristão adora um Deus triuno. Só para você ter uma ideia disso. A importância disso para a história da igreja também. Ok? Ficou claro um pouquinho, não? Então a maneira de Deus usar seu juízo é para trazer correção. E o último texto que nós vamos ler hoje é Isaías 48, verso 9. Isaías 48, verso 9. Bem? Então, se Deus está agindo com justiça, aplicando a sua justiça através dos seus juízos, através do coronavírus, é uma possibilidade, eu particularmente acredito nisso, tem o objetivo de correção, tá bom? Lembre que em Hebreus 12, quando ele está falando dos seus filhos, outra coisa importante também é perceber que o mesmo juízo de Deus, ele tem várias faces. Por exemplo, nós falamos disso semana passada também, de que Deus estava corrigindo o coração do povo de Judá, ao mesmo tempo exercendo longanimidade nos vasos da ira, Nabucodonosor. Depois, em cima da injustiça praticada por Nabucodonosor e o rei da Babilônia, Deus usou de sua justiça, aplicando o quê? Juízo sobre a Babilônia através da... Quem lembra? Qual o reino que veio depois da Babilônia? Ciro, da Média, dos Médio-Persas. E depois ele usou da mesma justiça sobre eles, através de quem? Quem lembra? A história? Alexandre o Grande, da Grécia. E depois ele usou o mesmo padrão para exercer justiça sobre a Grécia. Quem foi? Império Romano. E é o mesmo mecanismo que Deus está fazendo até hoje. Porque Deus nunca mudou e os homens ainda não entendem. A pergunta é, os cristãos estão entendendo?
Porque o objetivo de Deus em Hebreus 12 é trazer aflição, correção. E quando ele usa Hebreus 12, ele não está falando apenas de uma cintinha, tá? Como às vezes os pais dão só para deixar o filho mais sem vergonha. Deus não. A Bíblia diz que Deus castiga, açoita os seus filhos. Mas qual o objetivo? Que eles sejam participantes da sua santidade. Ou seja, o juízo de Deus para os homens é para tornar eles ainda mais indesculpáveis. Para pesar a mão mais forte ainda. Ok? Mas para os seus filhos, produz santidade. Isaías 48, verso 9. Contudo, refreio minha ira por amor do meu próprio nome. Olha aí. Tá? Isso é maravilhoso perceber, né? Graças a Deus, né? Se imagine se ele não refreia, né? Contudo, refreio minha ira por amor do meu próprio nome e uso de ainda mais paciência para contigo por causa do meu louvor, a fim de que eu não te extermine. Então, uma das coisas importantes é sobre Deus. Deus não tem prazer em aniquilar o ser humano. Deus não criou você para destruir você, nem eu, ok? Bem, isso é maravilhoso perceber. Isso não tem que gerar em mim e em você permissividade para o pecado. Pelo contrário, não entendo que a longanimidade de Deus é um tipo de juízo de Deus para conduzir você ao arrependimento. Mas o mundo está usando da longanimidade para produzir o quê? Pecado e iniquidade. Percebe? Deus é injusto? Pelo contrário, Deus é justo. Ele retribuirá todos de maneira igual a retribuição, né, a ferir a sua santidade. Em zelo, retribui com os juízos, porque ele está irado contra todos aqueles que estão suprimindo a sua justiça, mudando a verdade pela mentira. Amém até aqui?